Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender como construir uma distribuição de frequência a partir de um conjunto de dados. Também vamos aprender como calcular a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Bora começar? A distribuição de frequência ela faz parte da estatística descritiva. Ela serve para organizar e resumir um conjunto de dados. Essa tabela que está aparecendo aqui para vocês agora apresenta 50 respostas para a pergunta de número de filhos em uma pesquisa realizada. Então, aqui eu tenho 50 respostas. Olhando assim para a tabela, eu não consigo tirar nenhuma conclusão, porque está tudo desorganizado. O primeiro passo aqui vai ser o seguinte: vai ser organizar isso de maneira crescente. Então, eu vou só reorganizar essa tabela, não vou fazer mais nada além disso. Então, tá aqui a minha tabela organizada. Agora eu já consigo ter mais noção, pelo menos eu consigo, por exemplo, achar o valor de mínimo e o valor de máximo. Então, aqui meus dados, número de filhos, estão variando entre o quê? Entre 0 e 5. Então, minha resposta de número de filhos vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai organizar esses dados numa distribuição de frequência. Então, aqui, pessoal, eu tenho que 6 valores possíveis para essa minha variável: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu dividi a minha tabela em 6 classes: primeira, segunda, terceira, quarta classe, quinta classe e sexta classe. Na primeira coluna, eu sempre coloco o quê? A minha variável, que é número de filhos e seus possíveis valores. Aqui na minha segunda coluna, eu vou começar colocando frequência. O que é frequência? Alguns livros chamam de frequência apenas ou de frequência absoluta. É exatamente a mesma coisa. Então, qual é a definição de frequência? É a quantidade de vezes que o valor da variável aparece. Então, eu tenho que descobrir quantas vezes o 0 aparece, quantas vezes o 1 aparece, quantas vezes o 2 aparece e assim por diante. Então, eu tenho que contabilizar aqui, tudo isso aqui nos meus dados. Então, vamos lá fazer passo a passo isso. O 0 aparece uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Então, a minha frequência dessa classe é igual a 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 vezes. O 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frequência igual a 8. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 filhos 11 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E a última frequência, 5. Então, aqui eu consegui resumir todos aqueles 50 dados em uma tabela. E aqui eu consigo analisar um pouco melhor os meus dados. Eu posso dizer, por exemplo, que um filho é aquele que apareceu com maior frequência nessas 50 famílias. Agora que a gente já sabe o que é frequência, a gente vai aprender o que é frequência relativa. A frequência relativa é o quociente entre a frequência da classe e o número total de observações, que eu também posso chamar de frequência total. Então, como eu vou fazer isso? A frequência dessa classe é 8 e a frequência total ou o número total de observações, 50. Então, vai ser 8 dividido por 50.
Agora, a frequência relativa da segunda classe. 13, que é a minha frequência dessa classe, dividido por 50, que vai ser igual a 0,26. Terceira classe, 8 dividido por 50, que vai ser igual a 0,16. Agora, quarta classe, 5 dividido por 50, que vai ser 0,10. Quinta classe, 11 dividido por 50, que vai ser igual a 0,22. Por último, 5 dividido por 50 vai ser igual a 0,10. Então, a frequência relativa, eu posso deixar o resultado assim, que está em proporção, mas eu também posso colocar em porcentagem. Para transformar em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar as proporções por 100 e aí eu acho a minha frequência relativa em porcentagem. Então, vai ficar 0,16 vezes 100, 16%, 0,26 vezes 100, 26%, 0,16 vezes 100, 16%, 0,10 vezes 100, 10%, 0,22 vezes 100, 22% e, por último, 0,10 vezes 100, 10%. Então, minha frequência relativa pode estar em proporção, que basta eu dividir o quê? A frequência pelo número total de observações, ou pode estar em porcentagem, que aí eu faço o mesmo cálculo e depois eu multiplico por 100. Agora, uma forma de eu checar se eu não fiz nada errado, se eu não calculei, se eu não errei nada aqui na hora do meu cálculo, eu posso somar todas essas proporções e isso aqui tem que ser igual a 1. E se eu estiver trabalhando com porcentagem, quando eu somar tudo isso aqui tem que dar igual a 100%. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora vamos fazer a frequência acumulada. Como que a gente calcula a frequência acumulada? A frequência acumulada é a soma das frequências de todas as classes até a classe em questão. Inclusive, eu adiciono a frequência da classe que eu estou fazendo. Então, eu vou acumulando todas as frequências. A frequência acumulada da primeira classe, eu sempre vou repetir. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma frequência anterior. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa frequência acumulada e adicionar a frequência da classe que eu estou querendo calcular. Então, vai ficar 13 mais 8, fica 21. Minha frequência acumulada. Aí, de novo, 21 mais 8 fica 29. 29 mais 5 fica 34. 34 mais 11, aí fica 45. E por último, 45 mais 5, 50. E o mais importante aqui é que a frequência acumulada na última classe tem que ser igual ao quê? Ao número total de observações ou frequência total. Agora, por último, vamos ver a definição de frequência relativa acumulada. Ao invés de eu acumular as frequências, aqui eu vou acumular o quê? As frequências relativas. Então, eu vou acumulando todas as frequências anteriores até, inclusive, a classe em questão.
Então, assim como era lá na frequência acumulada, a minha frequência relativa acumulada da primeira classe, a gente repete 16%. Da segunda classe, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar 16 mais 26, que vai ser igual a 42%. Agora, 42 mais 16, que vai ser 58%. 58 mais 10, que vai ser 68%. 68 mais 22, 90%. E, por último, 90 mais 10, que vai ser 100%. De novo, para ter certeza que eu não fiz nada errado, a frequência relativa acumulada da última classe sempre tem que dar igual a 100, ou se eu estiver trabalhando com proporção, tem que ser igual a 1. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.